E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, Felipe Sandri na área. Tá difícil, né, gente? Tá difícil, imagino que vocês também ainda estão com a cabeça inchada, completamente desacreditados de tudo que aconteceu nesse domingo, né, nesse jogo fatídico do São Paulo. Um jogo que realmente consegue trazer à tona os piores sentimentos possíveis de um ser humano. Não tá fácil, não tá fácil. Ninguém imaginava que isso poderia acontecer. Perder para o Palmeiras, assim como qualquer jogo entre grandes, é absolutamente normal. Mas da forma que aconteceu, com a postura ou a ausência de postura do time do São Paulo, com a falta de entrega, com a falta de animosidade, de disposição, com um time absolutamente perdido dentro de campo. Fazia muito tempo que eu não via e me fez lembrar o São Paulo modo banana dos últimos 10 anos, que é o que a gente vem presenciando, né? Graças a Deus o São Paulo Futebol Clube não é isso. A gente tem que saber separar muito um time, uma atuação, um período da história do clube horroroso como esse, né? Como esse episódio que eu quero encarar como um episódio fora da curva, ou como esse período dos últimos 10 anos que o São Paulo estava no modo banana. Quero entender que isso são coisas que já ficaram para trás e que o São Paulo está num caminho de reconstrução para voltar a ser esse São Paulo gigante, temido, respeitado e admirado até pelos seus adversários. São Paulo que já foi vanguarda, né? O São Paulo 3 vezes campeão do mundo, 3 vezes campeão da Libertadores, o São Paulo papa títulos, que é o que a gente se acostumou a ver. Quem segue a gente também no Instagram, eu postei lá no Tricolaço _FC, se você não segue a gente, corre lá para seguir, por favor. Postei uma foto minha com 7 anos de idade vestindo a roupa do Zete. Eu tava com luva do Zete, eu tava com a roupa do Zete, a calça acolchoada do Zete nas laterais ali para você poder fazer as defesas, né? Eu sempre fui não apaixonado, que é o que eu até escrevi no texto do post, né? A paixão acaba, né? Eu sempre tive amor pelo São Paulo. E esse amor, gente, quando é verdadeiro, ele é duradouro. Ele vai sim passar por situações negativas, vergonhosas em alguns casos, como foi nessa final. Vai passar por períodos ruins, assim como tudo na vida. Mas o amor permanece, o amor prevalece, o amor se fortalece nas alegrias e nas tristezas principalmente. Então a gente tem que seguir. É claro que esse seguir não significa virar simplesmente a página e achar que foi tudo bem. Muito pelo contrário. Esse trauma que essa final pode ter causado nesse elenco, não trauma é uma palavra muito forte, mas essa decepção, essa vergonha, esse vexame que aconteceu, tem que servir para alguma coisa para esse elenco. Desde o Rogério Ceni até o moleque da base do São Paulo, essa derrota por 4-0 tem que servir de alguma forma para alguma coisa. Essa cicatriz que foi aberta, essa ferida que ainda está aberta, essa dor tem que servir para alguma coisa, para a partir daí o São Paulo conseguir melhorar, conseguir prosperar, conseguir evoluir. Muito pelo contrário, o São Paulo não pode fazer terra arrasada disso, muito pelo contrário. São Paulo tem que continuar o seu trabalho, há coisas importantes acontecendo dentro do time, o elenco do São Paulo vem sendo montado, vem sendo treinado, bem treinado pelo Rogério, apesar do Rogério ter sido um dos principais responsáveis pela derrota cachapante do São Paulo na final. Foi ele quem escalou, foi ele quem projetou, quem fez a estratégia, quem fez as substituições, tudo de forma errada para esse jogo.
É bem verdade que se ele mudasse o time por completo e perdesse, muita gente ia falar que ele deveria ter mantido o time, né, que amassou o Corinthians, que amassou o próprio Palmeiras, né, no primeiro jogo. Então ele receberia críticas por A ou B, mas eu acho que a leitura dele foi errada. A leitura do Rogério para essa final foi errada. Não era o mesmo jogo contra o Palmeiras. Era um jogo onde o time do São Paulo jogaria fora dos seus domínios. Era uma das primeiras vezes desse time atual que jogaria sem a presença do seu torcedor. São Paulo jogou contra o Corinthians em casa, contra o Palmeiras em casa 2 vezes. Então, o São Paulo jogou contra o Corinthians e contra o Palmeiras em casa, na verdade. Os 2 jogos no Paulistão. Né, os 4 confrontos contra eles foi no Morumbi. Então era a primeira vez que o São Paulo jogaria fora de casa, né? A primeira vez que o São Paulo jogaria para defender um resultado. Então o São Paulo, o Rogério não tem essa filosofia, apesar de estar prestando mais atenção no sistema defensivo, deixando o time dele mais equilibrado. O Rogério sempre foi um cara que propõe mais o jogo, que vai mais para cima, né? Que procura criar volume de jogo, que procura criar situações de gol, que gosta de ter digamos assim, o controle da partida em mãos, né? Ele gosta de ser o protagonista dentro dos jogos. E aí era a primeira vez que o São Paulo deveria simplesmente defender, que não atacasse, mas que defendesse com jogadores que estão acostumados a se defender e jogadores mais experientes, né, para poder fazer o contra-ataque. Enfim, foi um erro geral e que acabou ocasionando naquele vexame. E claro, passa muito pela postura dos atletas que se acovardaram dentro de campo, que tiveram medo do time adversário, que não conseguiram jogar bola, que não conseguiram se concentrar, que não conseguiram lutar, que não conseguiram fazer nada. Então, gente, a gente tem que seguir, mas esse ponto tem que servir de lição. Isso precisa servir de lição para o Rogério Ceni nos próximos mata-matas se o São Paulo quer ainda ser campeão esse ano. O que eu acho difícil, porque as outras competições têm um nível muito maior do que o Campeonato Paulista e as outras competições têm times melhores que o São Paulo nesse momento. Então ficou complicado, mas vamos tentar ver se a gente, por uma surpresa do futebol, consegue gritar campeão ainda nesse ano de 2022. Em cima disso, dito tudo isso, vamos seguir em frente, né? Não sei se vocês viram, mas teve a cerimônia de premiação do Paulistão. Eu quero encerrar esse assunto Paulistão de 2022 e vai ser nesse vídeo. Não falarei mais dessa competição, desse campeonato. Rafinha e Caleri estiveram na seleção do Paulistão. Pablo Maia foi eleito a revelação do campeonato, não seria diferente, um baita jogador, mas também não jogou bem na final. Precisa fazer uma autoavaliação e o Rogério também precisa fazer a avaliação dele nesse sentido. E o próprio Rogério Ceni ganhou como melhor técnico. Há controvérsias, né? Um treinador que toma 4 na decisão não pode ser, de repente, e perder o título, não pode ser considerado talvez o melhor técnico. Mas enfim, tem talvez alguma birra da própria Federação Paulista, porque o Abel Ferreira foi ridículo quando o São Paulo amassou o Palmeiras no Morumbi, e ele, para desviar o assunto e não focar na performance horrorosa da sua equipe, falou que o Campeonato Paulista estava inclinado para o São Paulo, estava manchado, já estava decidido para o São Paulo. E calou a boca, né, por outras vias, depois de ter ganhado o título, mas mostraram que não tinha nada disso, que era balela, que era desculpa dele, e achei escrota a declaração do Abel nesse sentido, apesar de ser um grande treinador e talvez merecesse o título, mas aliás, merecesse o prêmio de melhor técnico, mas ficou nas mãos do Rogério, e o Rogério não esteve presente, acredito eu que ainda está processando tudo o que aconteceu, e tem que processar sim, tem que não dormir, tem que ficar noites em claro, tem que entender o que fez de errado para não se repetir. É assim que o São Paulo vai aprender e evoluir. E aí, gente, vamos virar a chavinha agora. Agora é sul-americano, São Paulo quinta-feira viaja ao Peru. Na verdade, São Paulo viaja amanhã, mas na quinta-feira vai ao Peru, estará no Peru, enfrentando o Ayacucho do Peru, time peruano em Cusco, altitude gigantesca, mais de 3.000 metros de altura.
E o Rogério e a diretoria, a comissão, já definiram. A prioridade vai ser o Campeonato Brasileiro, que no meu modo de entender é uma prioridade correta, acertada. Por quê? Porque não tem como você ir em todas as frentes com os principais jogadores, com o principal time, com o time titular. Principalmente na Sul-Americana, que tem inúmeras viagens, longas distâncias, altitude. O São Paulo vai jogar meio de semana e final de semana, meio de semana e final de semana, não tem condição. Até por conta de não ter desgaste físico, ele vai ter que fazer essa rodagem, e ele já sinalizou, ele vai com um time considerado reserva, ou seja, os jogadores que não estiveram em campo na final do Campeonato Paulista vão ganhar oportunidade na Sul-Americana. Então entende-se aí, Andrés Colorado, Luan, Luciano, Marquinhos, Miranda, Nicão, Patrick, Reinaldo e até Thiago Volpi, ou seja, São Paulo deve ir todo reserva, digamos assim, com jogadores que não estão jogando e os jogadores que foram contratados nesse ano e que não estavam na equipe titular também deverão começar na Sul-Americana. E aí um time base vai ficar aqui em São Paulo treinando para enfrentar o Atlético Paranaense, que domingo já começa o Brasileirão. O São Paulo recebe o Atlético Paranaense no estádio do Morumbi às 6 da tarde do domingo e precisa ganhar, precisa começar com o pé direito, para não sofrer como sofreu no ano passado. O São Paulo demorou 10 rodadas para vencer a primeira partida no Brasileirão, o que comprometeu todo o campeonato do São Paulo. O São Paulo ficou lutando até para não cair até as 2 últimas rodadas. Então o Rogério Ceni deixou muito claro que ele não quer passar por isso de novo. Apesar que não foi ele pegou só a reta final do Campeonato Brasileiro no ano passado, mas ele não quer ver o São Paulo nessa situação novamente, e eu entendo que ele está certo. O Campeonato Brasileiro deve ser o foco para que o São Paulo atinja a sua meta de ir para a Libertadores no ano que vem, no ano de 2023, de forma direta, na fase de grupos, via Campeonato Brasileiro. Então, gente, vamos ver o que acontece. Amanhã eu devo trazer mais informações do time titular, a gente já deve ter um esboço mais claro da equipe que vai começar a Sul-Americana. Sul-Americana, lembrando que somente se classifica no grupo, não é como a Libertadores, que são 2, é somente o campeão da sua chave, do seu grupo, que passa para as oitavas. Então, se o São Paulo já começar mal, já vai largar a mão de fato, porque aí já vai ficar muito complicado a sequência da competição. O São Paulo precisa somar pontos, pelo menos ganhar todos em casa e somar pelo menos uma vitória fora. Tomara que seja essa vitória na quinta-feira, com a equipe reserva, para o São Paulo conseguir ir para as oitavas, que vai ser uma competição que dá premiação e também projeção para o São Paulo. Vai ser importante para esse time cada vez mais ganhar casca. Depois do que aconteceu na final, gente, o São Paulo precisa dar uma resposta. Esse elenco precisa logo mostrar que não é elenco como a gente já teve nesses últimos anos, elenco vagabundo, salafrário, pé de rato, que já passou pelo São Paulo. Tomara que tenha sido um ponto fora da curva e que esse elenco mostre aquele futebol e aquela raça que estava mostrando nas quartas, nas semis e também na final, no primeiro jogo contra o Palmeiras em casa. Que ele consiga demonstrar isso também fora de casa com seus principais adversários, porque é isso que vai acontecer, tanto em campeonato brasileiro como da Sul-Americana também. Então São Paulo que abre o olho e que volte a jogar com raça, que é isso a única coisa que o torcedor exige do seu time, que jogue com raça e respeito a essas cores. Fiquem com Deus, grande abraço, vamos São Paulo.